estudo é a análise do desempenho térmico e mecânico ao integrar diferentes agregados na dosagem nos blocos de concreto. A minha professora orientadora é a Adriana Cristina de Moraes da Silva. Começar a apresentação com a esquematização do trabalho. Aqui eu mostro a divisão dos 4 capítulos da apresentação, sequenciado do cronograma e da referência. Também será a ordem de apresentação, em cada capítulo vai entrar em seus respectivos tópicos. A introdução. O que consiste ali na parte da introdução? Eu vou apresentar primeiramente a problemática, o objetivo geral, o objetivo específico, a justificativa e finalizo com a delimitação do tema. Problemática. Considerando uma das consequências negativas dos constantes processos de industrialização, urbanização, é o aumento da temperatura média global, conhecido popularmente como aquecimento global. Sendo assim, uma construção civil em que as edificações não estão preparadas para tais mudanças climáticas, surge a necessidade de fornecer conforto aos usuários. Então, muitas vezes, a demanda energética de uma edificação, de acordo com Calvino, em 2010, a maior parte do consumo das edificações é justamente buscando esse conforto ao usuário, através de recursos como climatização artificial. Contextualizando a situação da construção civil no Brasil, em que grande parte das metodologias construtivas executadas são extremamente arcaicas, com metodologias ultrapassadas, baixo grau tecnológico, que apresentam poucos diferenciais e atrativos a novas construções. Uma das alternativas com um pouco mais de grau tecnológico aplicado seria a utilização de alvenaria estrutural, e que consiste basicamente em utilização de tensão predominantemente de cargas de compressão, em que o principal elemento são as unidades, e a unidade mais conhecida e mais utilizada atualmente no Brasil são os blocos de concreto. Utilizado como material concreto, que é largamente conhecido, o segundo material mais utilizado em todo o mundo, ele apresenta um único problema, que seria o seu desempenho térmico. Então, o concreto, como agregados convencionais, tem um desempenho térmico muito baixo. Isso devido à sua elevada condutividade térmica, quando comparado aos materiais também disponíveis no mercado. Então, se a gente incrementasse algum agregado com característica de desempenho térmico, como por exemplo os agregados porosos, na dosagem de bloco de concreto ou de algum concreto que seja, a gente conseguiria elevar esse desempenho térmico baixando a sua condutividade térmica. Tais resultados já foram obtidos por Rom, Moravia e Silva em 2010. Infelizmente, eu digo porque ao a gente estar incrementando esses agregados porosos na dosagem, a gente vai estar diminuindo a sua resistência mecânica à compressão, uma vez que os poros contêm ar e as partículas de ar seriam as zonas frágeis e seriam mais fáceis à ruptura. E esses resultados, então, dessa relação inversa de proporção, foi conseguido também pelo Moravia, em 2006, Arruda Filho, em 2012 e Gomes. Então, está lançado a minha problemática do estudo. De que forma seria possível elaborar um bloco de concreto com característica de desempenho térmico, mantendo suas propriedades estruturais perante as normas vigentes? Vamos para o objetivo. Objetivo geral. Então, o que eu quero chegar? Eu quero analisar diferentes proporções de agregado no traço do bloco de concreto, visando manter sua propriedade estrutural e também obter desempenho térmico. Então, eu quero capacidade estrutural perante a NBR 6136, que é a normativa de bloco de concreto, e desempenho de isolamento térmico suficiente para a edificação perante a norma de desempenho 15575. Objetivos específicos. Realizar desde a parte da revisão bibliográfica de todos os assuntos inerentes à alvenaria estrutural, concreto e agregados, verificar suas propriedades físicas e químicas desses agregados que apresentem tais características, confeccionar esses blocos de concreto, realizar a dosagem propriamente dita, com os agregados selecionados e sempre atendendo às normatizações vigentes. Efetuar análise mecânica e térmica das unidades produzidas, que aí a parte da análise mecânica segue a norma NBR 12118 e a de térmica 15220, que é recomendada pela própria norma de desempenho. E, por fim, avaliar a viabilidade econômica da produção de blocos de concreto com traço dimensionado. Entrar desde aspectos da produção propriamente dita, ali, de custo de materiais, até o custo do respaldo que eu teria lá em vantagens diferenciadas no mercado, por exemplo, na economia que eu teria em não estar utilizando tanto climatização artificial.
que seria, no caso, um objetivo, digamos, a suficiência energética. Justificativo. Então, por que tudo isso? Primeiramente, quanto à racionalização do sistema construtivo, por si só já é uma grande justificativa, uma vez que a alvenaria estrutural apresenta diversos diferenciais comparado com a utilização de concreto convencional. Segundo, restrição de alvenaria estrutural com desempenho térmico no mercado. Você vai analisar hoje opções e muitas vezes você escuta de construtoras que não querem entrar novamente nesse ramo da alvenaria estrutural pelo respaldo negativo dos usuários futuros. Porque sempre tem aquela reclamação lá de que vai dizer a necessidade de climatização artificial é muito ruim de desempenho térmico, justamente pela elevada condutividade térmica do material. A eficiência energética nas edificações, uma vez que eu estaria reduzindo essa minha condutividade térmica, a contribuição social no ramo de engenharia, incentivando novas pesquisas, e por fim a elaboração de um possível banco de dados nacional, com que diz respeito a agregados com características de desempenho térmico que não existem atualmente. Delimitação do tema. Até onde eu pretendo chegar? Primeiramente, será realizada a seleção dos agregados que apresentem esse desempenho térmico, serão realizadas dosagens de uma metodologia apropriada, analisarei as resistências mecânicas à compressão, o desempenho térmico através da condutividade térmica, tudo que a norma de desempenho indica, relacionar esses resultados obtidos entre os traços dimensionados e, por fim, verificar a sua viabilidade econômica. Entrando então no referencial teórico, todo esse referencial serve como a base de estudo. Todos então, eu não vou estar partindo de nada do zero, então a gente vai estar utilizando raciocínios construtivos já, resultados empíricos de outros autores para dar sequência no trabalho. A gente dividido em 4 tópicos esse capítulo: alvenaria estrutural, blocos de concreto, conforto, que seria o desempenho térmico, e por fim a dosagem do concreto seco. Entrando em alvenaria estrutural, em que situação seria recomendada a utilização de alvenaria estrutural? Para cargas predominantemente com tensão de compressão. Não que não seja uma solução viável tecnicamente utilizar em tensões de tração. Tecnicamente é sim viável, porém economicamente falando, para manter esse diferencial atrativo, tem que ser em cargas predominantemente de tensão de compressão. Quais são os componentes da utilização da alvenaria estrutural? As unidades, que são os principais componentes, que é o bloco de concreto, o bloco cerâmico, a argamassa, que diferente do sistema tradicional, ela exerce função estrutural, ela tem que absorver as cargas adjacentes dos pavimentos superiores, dos blocos superiores, e transmiti-las para debaixo. O grout e a argamassa, e as armaduras, que são as mesmas utilizadas no sistema tradicional. O grout seria para preencher as cavidades. Classificação. Perante a norma 15.961 se divide em não armada, parcialmente armada e armada. Então essa classificação seria diz respeito à quantidade de armadura, podemos dizer taxa de armadura. Porém, também tem uma relação direta com a predominância de tensão. Então, onde se tem mais carga de tensão de tração, necessariamente colocaria mais armadura. Em cargas predominantemente de tensão de compressão, seria mais recomendada a utilização de classificação não armada. Bloco de concreto. Então, entrando nas unidades. Primeiramente, comparando com o bloco cerâmico, ele apresenta um maior fator de eficiência. O que seria esse fator de eficiência? A relação da resistência da alvenaria com a unidade. O bloco de concreto apresenta de 50% a 100% de fator de eficiência, enquanto o bloco cerâmico apresenta só de 15% a 40%. Supor lá para um prédio de 10 pavimentos, que a gente está falando 9 andares. A classificação é muito simples. A partir de 5 pavimentos, o pré-dimensionamento, a gente utiliza 1 megapascal por pavimento. Então, vamos dizer, nos 3 últimos andares, que também é uma metodologia que é aconselhada pela norma, de 3 em 3 andares você utiliza a mesma classificação perante a resistência mecânica. Então, num bloco de concreto lá para 10 andares, os 3 últimos andares poderiam ser de 10 megapascal, as unidades, chegando no máximo de 20. Enquanto se eu estivesse utilizando o bloco cerâmico, eu já partiria de um mínimo de 25 megapascal para 10 pavimentos, podendo chegar até 66,66, uma dízima periódica de resistência, que seria a máxima alcançada. Então, já seria um grande atrativo pela utilização do bloco de concreto. Segundo Isaí, em 2007, também o que está relacionado às adequadas aplicações da utilização desse sistema construtivo. Primeiramente, a redução do custo final da obra em até 30%,
Também a maior velocidade na execução, uma vez que os blocos são empiricamente modificados suas resistências e com dimensões maiores. A facilidade para as instalações hidráulicas e elétricas, porque é utilizado suas próprias cavidades para passar as conduítes. Por fim, a diminuição no uso de armadura, até porque o próprio bloco de concreto ele é o mesmo elemento que fornece a vedação e também é um elemento estrutural. Entrando em desempenho térmico. Por que entrar em desempenho térmico? Porque a norma 15575 estabelece requisitos mínimos de desempenho nas edificações, desde a parte térmica, acústica, estabelece diversos parâmetros mínimos a serem atendidos para poder fornecer conforto aos usuários. Então, entrando em partes térmicas mesmo, ela entra desde a parte do clima do local, ventilação, ela é bem abrangente. Porém, como a gente está direcionando o assunto às unidades, então vai ser adotada a parte de ensaios relativos às unidades, que seriam ali os elementos de vedação, que seriam as paredes. Primeiramente, a norma já recomenda que a própria 15575, ela já recomenda que seja utilizada a 15220 para aplicação de tais ensaios. E para você começar a fazer os ensaios, primeiramente tem que ter a condutividade térmica do material. Como vai ser um material diferenciado, os agregados vai ser feito um novo concreto, digamos assim, a condutividade térmica tende a diminuir. Então vai ter que ser feito primeiro um ensaio para descobrir qual é essa condutividade térmica nova, que vai ser utilizada a norma 12820, e por fim essas serão as grandezas para atender os requisitos da norma 15575, que vai desde a resistência térmica, a transmitância térmica, que é o inverso da resistência térmica, a capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessária para mudar em um grau de temperatura, atraso térmico, que é o tempo necessário para o calor igualar a temperatura numa dada espessura, e por fim o fator de calor solar. Dosagem de concreto seco. Existem diversas metodologias de dosagem, cada uma tem suas peculiaridades, diferenciações, mas todas teriam em comum, de acordo com Fácio Júnior e Oliveira, a necessidade da coesão do estado fresco. Estamos falando de unidades que têm que ser produzidas em elevado grau de produtividade. Então necessitamos de uma coesão no estado fresco para que as peças possam ser fabricadas e não percam suas características, suas dimensões no ato do transporte para a cura. Máxima capacidade para que permita a prensagem hidráulica, pneumática, indiferente de qual seja também o tipo de prensagem utilizada. Resistência mecânica compatível da unidade com a sua classe de utilização. Aqui a norma 6136, vai ser que ela é muito citada, divide em 3 classes perante suas classes de utilização. Que a classe A seria a única permitida para subsolos. A classe B, ela também só pode ser então acima do nível da terra. E a classe C, por fim, que seria também uma mistura que pode ser tanto estrutural como um pouco não estrutural. E também com suas respectivas resistências característica mínima e absorção média mínima. E também vale lembrar que ele não se aplica à lei de Adams. Diferente do concreto plástico, a lei de Adams que relaciona a resistência à compressão inversamente proporcional com a quantidade de água, o concreto seco não existe isso. Até com uma dada taxa de umidade máxima, que a gente chama de teor de umidade ideal, teor de umidade ótimo, quanto mais água você coloca no seu processo de dosagem, maior vai ser a sua resistência mecânica. Então não se aplica a lei de Adams. Eu tinha confundido, então, esses requisitos são de Medeiros e Ferreira Júnior. Fácio Júnior e Oliveira disse a lei de Adams. Metodologia. Dividem da abordagem metodológica e 4 etapas bem distintas, definidas subsequentes. A abordagem, primeiramente, quanto à caracterização dessa pesquisa. É exploratória e experimental, porque então vai ser desde a parte de buscar resultados de outros autores até ir empiricamente para conseguir esses resultados. A abordagem quantitativa e qualitativa, que vai ser avaliar os resultados desde números até aspectos qualitativos. Os materiais utilizados: aglomerante, cimento CP5, água de amassamento de acordo com a indicação da norma 15.900, recomenda que tem que ser uma água potável, para não interferir no aspecto da dosagem. Agregado úmido, areia.
agregado graúdo pedrisco e todos os outros que serão ensaiados, respeitando 9,5 milímetros como medida máxima dele, que a partir desse valor a norma não recomenda que seja utilizado agregado. E por fim, aditivos, incorporadores de ar, superplastificante e replastificante. Vamos para a primeira etapa. A primeira etapa consiste, então, nessa análise propriamente dita desses materiais, avaliar suas propriedades físicas e químicas e, por fim, fazer uma seleção desses agregados, os que apresentarem melhores resultados nessas avaliações. Segunda etapa. Com os agregados selecionados na primeira etapa, serão realizadas a dosagem de 3 traços de concreto seco. Em cada um desses traços será realizada a confecção de corpos de prova e a produção de blocos de concreto. Para que possam, na terceira etapa, pegar esses corpos de prova e blocos de concreto de cada traço em 3 datas distintas de cura úmida, que seriam 7, 14 e 28 dias, realizar os ensaios de resistência mecânica e térmica seguindo as normas. Para poder, então, na quarta etapa, confeccionar uma tabela com todos esses resultados e poder fazer uma análise quantitativa pelos resultados obtidos, indicar o melhor traço ou talvez ter a necessidade de redimensionar, e aspectos qualitativos, também levando em consideração desde aspectos econômicos até o resultado final da norma, que a própria 6136 pede que seja feita essa análise qualitativa do produto. Resultados esperados. O que eu pretendo chegar com esses traços, né, com esse estudo? Lograr os objetivos propostos, que seria então a realização desse traço, conseguir achar um traço ótimo que tenha uma condutividade térmica menor do que utilizando agregados convencionais, elevar o desempenho térmico da mistura, do final da unidade, para que atenda a NBR 15575 pelo seu desempenho térmico, uma resistência mecânica compatível com a classe de utilização, então poder ter um produto que ofereça isolamento térmico, mas que ele também não sirva só para vedação, que ele possa ter essa resistência mecânica compatível à utilização estrutural. E a redução da massa específica, que é um possível resultado, uma vez que ao utilizar agregados porosos e os poros contêm ar acumulado, então ele tem uma massa específica menor, também tende a diminuir a massa específica da unidade. E conformidade com todas as normatizações vigentes. Aqui está o cronograma, em azul o que foi previsto e em vermelho o que foi realizado. Desde a parte de definição, do TCC1 até o TCC2, já está tudo dentro do cronograma. E aqui as referências utilizadas nessa apresentação. Dando destaque para a NBR 6136, a 15575, que é desempenho, e principalmente ao autor Ferreira Júnior, que ele tem uma metodologia de dosagem própria, e o Camacho, de 2006. É um autor que eu cito bastante, né? Voltando aqui, agradeço pela atenção da banca e me coloco à disposição para perguntas. Vamos ver as considerações então, João?